Vamos ler Atos, capítulo 8. Eu vou lendo na minha versão e se você pode, vai acompanhando no telão. Atos, capítulo 8. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Aqui retrata uma igreja que está começando, está nos primeiros passos dela. É uma igreja que tem propósito, tem poder, mas não tem uma identidade ainda muito firmada. Diga identidade. É uma igreja que tem poder, diga poder. E propósito, diga propósito. Melhor do que falar, vira por mão do teu lado, né? Então você vai junto comigo. Eu vou chamando, você vai junto e a gente vai fazendo acontecer. Amém? Aqui então é uma igreja que tem poder, viveu o poder, desfruta do poder e está cheia do poder, mas não tem uma identidade muito firmada. Saulo, esse que futuramente será Paulo, um apóstolo usado por Deus, nesse momento persegue essa igreja. Então Saulo, que ainda não tem uma identidade bem firmada, persegue uma igreja que também não tem uma identidade muito firmada. Que engraçado isso. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram uma grande lamentação por ele. Estevão, no capítulo 7, é narrada a história de vida, de morte dele, inclusive ele foi apedrejado. Mas acompanhem comigo. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Então Paulo, ele era um perseguidor acirrado, voraz da igreja. Ele amarrava os corpos de homens e de mulheres em cavalos e arrastava eles cidade, estrada fora. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Senhor, eu te dou graças por essa manhã. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, porque nessa manhã pessoas que entraram confusas sairão daqui, Senhor, entendidas de que o Senhor é a paz que elas precisam. Pessoas que chegaram aqui, Senhor da glória, precisando de uma resposta. O Senhor é a resposta. Precisando de um milagre, o Senhor é um milagre. Senhor, então, neste momento, eu oro para que os caminhos estejam abertos e que os corações sejam conectados ao Teu Espírito, que as mentes nessa manhã, aonde essas pessoas estiverem, aonde esses telespectadores que estão nos assistindo pela internet estiverem, que eles sejam transbordados pela Tua glória, Pai, e pela Tua unção. Senhor, venha sobre a minha vida, Pai, me sustenta. Anjos do Senhor estejam comigo. Espírito Santo de Deus, fala através de mim. Senhor, eu te agradeço por essa manhã. Não por acaso, na última vez que eu vim ministrar a palavra no domingo de manhã, eu falei sobre Lucas, o último capítulo de Lucas. Atos foi escrito por Lucas. Inclusive, Atos fazia parte do livro de Lucas, que foi dividido logo depois. Atos, que a gente chama de Atos dos Apóstolos, que na verdade deveria ser Atos de Deus através do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo nessa manhã? Glória a Deus, eu sou o corpo de Cristo, né? Embora conhecido como Atos dos Apóstolos, o livro deve ou pode ser corretamente chamado de Atos de Deus através dos apóstolos. Através de Deus aos apóstolos. De Deus aos apóstolos. E nessa perspectiva é que eu vou introduzir o que eu vim falar para você nessa manhã. Escrito por Lucas, Atos é uma continuação direta do evangelho que leva o seu nome, como eu já disse. Então, para nós compreendermos essa narrativa,
Em Atos 1:1, Lucas escreve: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. A ênfase está no verbo começar. Diga, Jesus começou, indicando que Jesus não tinha terminado a obra dele na cruz, mas a continuidade dele ainda estava estabelecida e foi estabelecida por ele. Não mais por meio do corpo físico de Jesus, mas agora pelo corpo místico de Jesus, que é a igreja. Então, o que nós estamos falando aqui é que Jesus, ele começou a obra, corpo físico de Jesus, ele começa uma obra, mas o sentido da leitura dá a entender que Jesus começa, mas a ida de Jesus ao céu não é o fim. Então o corpo físico de Jesus, eu estou arrepiando aqui, não dá para falar de Jesus de qualquer jeito. Você profere o nome de Jesus e você sente Ele perto. Jesus fisicamente, Ele deu abertura ao ministério, à redenção, ao plano da redenção. Ele dá início, Ele começa essa grande obra, mas Jesus, Ele não termina. Então o corpo de Cristo tem 3 dimensões. Primeira dimensão, o corpo físico de Cristo, Jesus em carne. Segunda dimensão, o corpo memorial de Cristo, pão e vinho, símbolo da sua morte. Terceiro, o corpo místico de Jesus Cristo. Eu vou reforçar só para que você que não está anotando, crave isso na tua memória. Primeira dimensão do corpo de Cristo, o corpo físico dele. Segundo, o corpo memorial de Cristo. Terceiro, o corpo místico de Cristo, que é o que nós somos nessa manhã. Amém? Nós somos o corpo de Cristo. Então na Páscoa acontece um fenômeno, porque na Páscoa esses 3 elementos se encontram em um só momento. O Cristo físico oferece o Cristo memorial ao Cristo coletivo. Vou explicar de novo. Cristo encarnado oferece o Cristo memorial, ceia do Senhor. Então na Páscoa, o Cristo físico pega o pão, que é o Cristo memorial, pega o cálice, que é o Cristo memorial. Fazer isso em memória de mim todas as vezes que se reunirem. Cristo memorial. Vocês estão comigo? O Cristo encarnado pega o pão e o vinho, Cristo memorial, e serve ao Cristo coletivo, que é a igreja. Então na Páscoa, essas 3 dimensões, pastor Ivair, elas estão conectadas e juntas. Mas eu preciso seguir, Nani, porque o meu horário é curto. Este é o meu corpo, que é dado por vós, segundo Lucas 22, verso 19. Então, dentro dessa compreensão, se o inimigo tivesse entendido que quando Jesus fosse à cruz, ele sairia de lá vitorioso, ele nunca teria crucificado Jesus. Se o inimigo, quando houve a profecia em Gênesis, tivesse concebido aquilo que a profecia dizia, porque a mulher ferirá, o filho da mulher ferirá a cabeça, e você ferirá o calcanhar. Queda adâmica. Jesus, segundo Adão, vindo do céu, Espírito, nascido da Virgem. Quando Jesus vem, Ele estabelece o reino dos céus, que é pleno. O pecado não domina mais. Se o inimigo tivesse entendido, compreendido isso, ele não teria crucificado Jesus. Porque a cruz não foi o fim. A cruz não acabou com o ministério. A cruz não foi um ponto final. Foi ponto e vírgula. Porque o inferno não contava que não é só no corpo físico que Jesus se revelava. Tem o memorial e o corpo místico, que é a igreja. Então não entenda Jesus como alguém qualquer. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Então quando o inferno se levanta para derrubar aqueles que foram estabelecidos por Deus, Deus ele já tem 1, 2, 3 planos em 3 dimensões para te trazer um livramento. Não é uma dimensão apenas,
não são duas, são 3 dimensões. Então, quando o inferno tenta te ferir na carne, tem o sangue, tem o pão. Aplauda o Senhor pelo batismo. E nesse momento eu quero louvar a Deus. Ontem nós tivemos batismo, né, pastora? E tivemos uma multidão de pessoas sendo batizadas. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida do pastor Julinho Júnior, né? E vocês têm feito uma grande obra. E glória a Deus por todos os ministérios, né? Ministério Next Level, Ministério dos Imparáveis, que acontece na quarta-feira. Agora o Ministério do Culto Creia. Jovens, mulheres, homens que têm alcançado vidas e tirado do inferno. E vidas têm sido batizadas. E o batismo, ele significa morte para o pecado e vida em graça, que é o que eu estou pregando aqui. Então eu quero que você aplauda mais uma vez o nome desse Deus que é sobre todas as coisas. O inimigo jamais teria crucificado o Senhor da glória. Coríntios 2:8. Ele pensou que ao matar o corpo físico de Cristo acabaria com a obra de Deus na terra. Mas o que ele não sabia é que o corpo de Cristo apenas mudaria de forma. Pera. Passando de corpo físico para corpo místico, a igreja. Sendo agora não apenas um, mas milhares e milhões de pequenos cristos habitados pelo Espírito. Cristo em vós, a esperança da glória. Carta aos Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos falar isso junto? Cristo em vós, a esperança da glória. Maranata, ora vem, Senhor. Eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, Ele virá, Ele virá, Ele virá, Ele virá. Maranata, ora vem, Senhor. Cristo em vós, a esperança da glória. Cadê a glória? Glória a Deus. Eu me chamo Melk. Tem a pastora Aline, tem o Léo, tem a Nani, pastor Juninho, pastor Marcos, pastor Ivair, pastora Nath, Ianca, Eric, os demais pastores. Todos nós temos um nome, mas espiritualmente nós somos Cristos. Pois nós estamos revestidos dele. Quando o Pai olha para nós, Ele não vê você, Ele vê o Filho. Da mesma forma, quando Cristo estava na cruz, o Pai não viu o Filho, Ele viu o seu pecado. Por isso Jesus clama: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Naquele momento não era Jesus, era o teu pecado. Jesus se veste do teu pecado para que você fosse vestido por Jesus. 3 pessoas entenderam, El. Jesus, o Cristo, se vestiu de pecado para que nós fôssemos vestidos de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. 2 Coríntios 5:21. Na cruz, Cristo foi coberto com você, para que agora você pudesse ser coberto com Ele. Já estou purificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que você vive agora não é a sua vida, você está revestido com Cristo. Por isso, quando você fala com Deus, Deus não
enxerga você, Deus enxerga o Filho, Deus enxerga Jesus. Então você não precisa viver uma vida caída, envergonhada pelos pecados já cometidos, porque quando Deus te enxerga, Ele não vê o teu pecado, Ele vê o Cristo, Ele vê o Filho sobre a tua vida, te guardando, te protegendo, te redimindo. Esse ambiente é um ambiente curador, restaurador. Meu Deus, Cristo. Deus não te vê, Ele vê o Cristo, porque o Cristo se vestiu de você para que você se vestisse dele. A cruz era minha, a cruz era tua, mas Jesus foi. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele em si levou, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. A culpa era minha. Ele em si levou, redentor, seu amor me libertou de mim. E agora vive em mim, redentor, seu amor me libertou de mim. Agora vive em mim. Não é à toa que Jesus disse assim: tudo que você pedir agora ao meu Pai, em meu nome, eu o farei. Coloca por gentileza João 14:13. Vamos ler juntos. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Como que tudo aquilo que você pedir no nome de Jesus vai acontecer? Porque você não é visto, quem é visto é Jesus. O pecado não te representa mais, então você não precisa mais viver subjugado por ele. Se fosse assim, nenhum de nós estaria aqui. Porque eu não prego porque eu sou bom, eu não prego porque eu sou o melhor, eu não prego porque eu sei mais, muito pelo contrário, eu sou o que menos sei aqui. Mas eu prego porque eu fui alcançado pela graça. Eu prego porque um dia Jesus se vestiu de mim, foi à cruz do Calvário, para que eu fosse vestido dele. Então não adianta você falar quem eu sou antes de Jesus, porque eu sei que sem Jesus eu sou odre velho. Eu sou velho, caído da terra, mas com Jesus, ah meu Deus, com Jesus tudo se fez novo. Tudo aquilo que pedirdes em meu nome, isso eu farei. Então nós precisamos proclamar o nome de Jesus. Nós precisamos gritar o nome de Jesus. Porque no nome de Jesus a cura, no nome de Jesus a restauração, no nome de Jesus a ressignificação, no nome de Jesus a união, no nome de Jesus a caminho. E Ele é a luz do nosso caminho, Ele também é a lâmpada dos nossos pés, Ele é a lâmpada dos nossos pés. Ou seja, estando em Cristo, Nani, nós temos vida plena. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, venceria. Teu nome, teu nome, teu nome é cura.
brasileiro é tão grande que o iPad caiu. Meu Deus, que ambiente é esse? Jesus está na casa. Quem está sentindo Jesus na casa, glorifica Ele aí. Gui, Jesus está na casa, Gui. Glorifica aí, aplauda mais forte. Não é para mim, é para Jesus. Entenda uma coisa, Bidu, essa foi a introdução. Agora eu vou começar a pregar. Volta para o texto de Atos, capítulo 8. Vocês estão comigo? Jerusalém é o lugar da promessa, assim como foi pregado da última vez. Se você não assistiu, tem lá no canal da igreja Get Floripa, Get Church Floripa. Tem no YouTube, Get TV. Jesus. Get Church TV. Na Get Church TV tem lá. E é o contexto, a continuidade daquele sermão, esse, de hoje. Ok? Então, como Jerusalém é a terra da promessa, é o lugar onde o poder desceu, o Espírito Santo veio, poder, dínamos, dinamite, poder, power, veio. Então, Jerusalém se torna um lugar cômodo. E aonde os crentes estão? Em Jerusalém. Então na leitura diz, teve início uma grande perseguição, a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia. Então o que nós precisamos entender é que, como eu havia dito no começo, essa é uma igreja embrionária. Está começando, é uma igreja se iniciando. E é uma igreja que não entendeu o conceito do que é o Evangelho. E o Evangelho não é uma estrutura fixa. Evangelho é movimento. A Get não é uma estrutura estática. A Get, ela se movimenta, ela é um movimento. Por quê? Aonde Deus está, não é estático. Deus se movimenta. E à medida que Deus se movimenta, nós que somos o corpo místico dele, agora você já sabe disso. Você que não sabia, você precisa se movimentar. Então, pensando nisso efetivamente, Deus não negocia promessas, Ele movimenta destinos. Deus não negocia a promessa. E por que Deus não negocia a promessa? Deus começa um movimento em Jerusalém. Porque sempre que um problema acontecia, os crentes voltavam para Jerusalém. Porque eles ainda não tinham entendido de que o Evangelho não era só para Jerusalém, que era para toda a terra. Então, todas as vezes que alguém que está dentro do propósito de Deus, portador de uma promessa dele e portador de um destino, assim como foi pregado pelo Tiago na conferência, lembra? Quem esteve na conferência? Ele falou sobre isso, certo? Todo aquele que está na zona de conforto, Deus dá um jeito de movimentar, porque Ele não quer você parado. Você não é um monumento, você é movimento. Deus te faz uma promessa e você acha que você é um monumento, fica lá estático, Leozão. Porque é a zona de conforto, Ianca. É a zona de conforto. Mas aí, como você não se movimenta, Deus ele tem as suas estratégias. E a estratégia de Deus naquele momento foi usar um homem vestido de lei, Saulo de Tarsis, judeu, habitante de uma cidade romana. Então, para defender a lei judaica, ele achava que o Messias era um herege. Então, movido por uma motivação que até então ele está no time errado, ele persegue a igreja. Mas se Paulo não persegue a igreja não se movimenta. Você já reparou que há momentos que parece tudo bem, de repente algo se levanta para te tirar da zona de conforto. Você não orava, aí agora você está orando. Por quê? Porque algum Saulo está na tua bota. Deus te faz uma promessa, Deus te dá um casamento. Aí você fala, eu não vou sair da casa da minha mãe porque eu não tenho recurso. E Deus falou, sai, porque eu sou o teu recurso. E aí você insiste, é a zona de conforto. Aí Deus estabelece formas, modos, tipos de coisas, pessoas, para te tirar da zona de conforto. Por quê? Ele quer que você se movimente.
Ele quer que você deixe de ser um monumento. E Ele quer que a promessa dele seja estabelecida através de você, que não é você. Agora você é corpo místico de Jesus. Então, quando você é parte de um corpo místico, quando você faz parte, é um membro de um corpo, você não estabelece para onde você vai, você é levado. Porque o cabeça é Jesus. E quem define aonde o corpo pisa, não é um membro por si só, é a mente, é a consciência. Então, se nós estamos em Cristo, nós não nos movimentamos por vontade própria. Aonde Jesus vai, nós vamos. Aonde Jesus está, nós estamos. Se Jesus para, a gente para. Se Jesus anda, a gente anda. Se Jesus fala, a gente fala. Se Ele não fala, a gente fica quieto. Porque agora nós não andamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos em Cristo. E estando em Cristo, quem rege o movimento e o passo é Ele. Então, na verdade, aquilo que seria uma adversidade, uma perseguição, na verdade está gerando movimento. E aí, eu sei que tem uma infinidade de pessoas aqui, nessa manhã, que chegaram aqui aflitos, porque não estão entendendo porque estão travando essa batalha. Não estão entendendo porque que, portador de uma promessa, e de um propósito, e de poder, a luta está alcançando, a luta está chegando, a perseguição está chegando. Eu amo a carta de Pedro. A primeira de Pedro, ele escreve dizendo assim: o ouro, para se tornar puro, ele passa pelo fogo. Só depois, passado pelo fogo e resistindo ao fogo, aquilo que sobra é o ouro puro. Eu vim falar pra gente que está no fogo e não está entendendo por que está no fogo. Mas assim como é cantado que o fogo em teus olhos, quase que eu fui lá no agudo, mas faltou força, fez eu me apaixonar. Olha o que o fogo faz. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Você está no fogo porque no fim você vai ficar puro. Você está no fogo porque no fim, André, é puro, é ouro puro. Tá calor. Depois do fogo, o que fica é o ouro puro. Eu vim dizer nessa manhã que não é perseguição, é movimento. E eu quero puxar na tua memória o que está escrito. Aqui ó. Todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Agora vamos aqui ó. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte. Peraí, o que eles faziam? Então peraí, Jesus vem, Deus envia Saulo, até então Saulo, movimenta esse povo, por quê? O perseguidor dispersa o povo. Mas lembra que é o corpo místico de Deus, não é um povo qualquer, não é um povo que precisa. Você acha que isso aqui prende a gente? Se um dia alguém tentar tirar de nós isso aqui, a igreja continua. Nós não dependemos mais de estrutura física. Tenta contra a igreja, ela sempre prevaleceu. Porque a igreja é Jesus. Compreende isso? Vocês entendem isso? Não tem como. Só que, aonde Jesus passa, tinha uma música muito antiga. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor. É assim que você conhece um pentecostal de longe, ó. Não há choro. Ó. Onde Jesus mora só existe alegria. Pera.
demora, só existe alegria. E olha o que está escrito: eles iam pregando por toda parte. Por toda parte. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por ele, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande, Então, no lugar de preocupação, você vai sair daqui nessa manhã alegre. Eu também. Precisava de um movimento. Não dá para ser estático. Não tem brecha aberta, não tem nada. Começou a perseguir, é Deus querendo te enviar para outro lugar. Mas por que essa perseguição no meu trabalho? É Deus querendo movimentar você. Por que essa perseguição na minha casa? É Deus querendo movimentar você. Doutor, o senhor sabe bem como Deus movimenta as pessoas através dos problemas, porque o senhor aparta tantos, não é verdade? Não é assim? Quantas pessoas são movimentadas por conta de um levante? Agora, aquele que é de Deus se movimenta, mas se movimenta por um propósito. Deus não negocia a promessa, e porque Ele não negocia a promessa, Ele não vai fazer a tua vontade só porque você quer ficar no bem bom. Ele não vai fazer a tua vontade só porque você está na sua zona de conforto. Ele vai te movimentar. Porque crente maduro sai da zona de conforto porque entende que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquelas que se esperam. Então mesmo que eu não enxergo, se Deus está me movimentando, eu vou, porque o cabeça é Ele, eu me movimento com Ele. Ele dá um passo, eu dou um passo com Ele. Ele para, eu paro com Ele. Então nós precisamos entender que aquilo que talvez você está pensando que é a tua morte, na verdade é o começo do teu destino. E qual é o problema? Não impeça o processo para o seu destino. Meu Deus! Talvez você esteja se perguntando: Deus, por que isso está acontecendo? E Deus está te respondendo: porque você ficou muito tempo onde era só para você passar. O que o povo não entendeu é que Jerusalém não era uma moradia, era só um lugar de passagem. Repita comigo: passagem. Era só o que era. Você não pode não ter nome. Você pode não ter um nome forte, uma origem rica, um sobrenome imponente, certo? Mas você tem Cristo. E esse mover não é sobre o discípulo, não é sobre fama, não é sobre o que eu faço, não é sobre a minha voz, não é sobre a habilidade do ministério de louvor, que, diga-se de passagem, é muito bom. Deus continue abençoando vocês e preservando o nosso coração, porque eu também faço parte dele. Porque nós somos emissores, atalaias das boas novas de Cristo. Enquanto nós estamos aqui no altar, nós estamos proferindo vida. Aí você não entende por que o inferno se levanta tanto contra o sacerdócio da igreja, contra aqueles que estão na frente da igreja. Você sabe por quê? Porque o inferno não quer que as boas novas de Cristo sejam propagadas. Então tenta disseminar discórdia. Resultado: desunião. Mas o sangue de Jesus tem poder, porque aonde há Jesus, a obra continua. Mais canções serão lançadas. O ministério vai ser imparável cada vez mais. Deus vai te dar força, para que você, quando tocar, espíritos malignos sejam repreendidos e caiam pelo nome de Jesus. Rogerinho, quando você tocar, espíritos malignos baterão em retirada, pessoas serão libertas. Vini, quando você tocar e cantar, o céu descerá. Assim como tem sido, porque a sua voz é portadora de graça. Graça é favor imerecido. Então, todas as vezes que essa graça alcança alguma vida, nós estamos cumprindo o ID do Evangelho.
Joe, que a tua mente seja preservada e que você faça cada vez mais arranjos. Mateus, que cada vez mais a sua criatividade e o seu coração esteja inclinado por Deus, para que você entenda que o teu instrumento não é só um instrumento humano, mas também é um instrumento nas mãos de Deus, porque enquanto Davi tocava o instrumento de corda, demônios batiam em retirada. Se é para Jesus, faz mais forte. Eu não citei seus nomes, mas Degma, Pastora Aline, Rai, Pastora Érica, que está lá. Vixe, vou ficar citando, né? Lá em Sinop. Agora minha pergunta para você nessa manhã, eu já vou partindo para o final, é: treinados, né? Você está pronto para ser movimentado por Deus? Vira para a pessoa que está do teu lado e diga: você está preparado? Atos 8 nos revela que Deus quer cumprir o seu plano. Me ouça. Ele move céus, terra e homens. Você pode tentar fugir, se esconder, mas se você não se movimentar, Deus te movimenta. E quando Ele te move, coisas caem por terra, cadeias quebram, vidas são transformadas, seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele faz. Mais alto não e não há. Jesus é grandioso. Cura seus inimigos. Seus inimigos. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais forte que Ele não há. Mais alto não e não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele confiando em nosso Deus. E em seu andar não seremos abalados, não seremos abalados, não, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, Não seremos abalados, não seremos abalados. Não é luta, é movimento. Não é perseguição, é destino, é cumprimento da promessa. Eu vim de São Paulo, Deus falou comigo, disse assim: eu vou te levar para um outro lugar, para uma outra geografia. E eu não botei fé. Eu acreditei, recebi, até criei. Mas naquele momento em que eu recebi a promessa, Dr. Jonatas, eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Mas aí, Deus tem as suas formas, pastora Juliana. Jesus, ele nos mostra que existem lugares que Deus te tira de lá, porque para Ele realizar a promessa que Ele tem na tua vida, precisa ser em um outro ambiente. Jesus em Nazaré não fez milagres, porque em Nazaré Ele era o filho do carpinteiro. Aí alguém chega para você e fala assim: nossa, como você está diferente. Eu estou diferente mesmo. Nossa, como você mudou. Eu sou mudado, eu sou outro.
que aconteceu com você? Está se achando? Não, eu não estou me achando, eu sou, porque Cristo é em mim. Aí tem gente que fica preocupado. Estão falando de mim. Vão falar, profeta. Vão falar, profetiza. Porque eles querem que vocês desçam ao nível deles. O medíocre não suporta ver gente em movimento. A igreja se movimenta, pastor Túlio, e aí se levantam aqueles que são contra a igreja. Por quê? Não fazem nada. Corajosos de Instagram, pregadores de Instagram, promovem discórdia, mas não edifica uma vida sequer. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque o seu compromisso não é comigo, o meu compromisso também não é com você. O nosso compromisso é com quem nos chamou. E o importante, pastora Emily, é que quando Deus ele te coloca em movimento, por onde você passa, milagres acontecem. Então não é muito pelo que você fala, entende? É pelo que você carrega. Por isso, Jesus faz a analogia do odre velho e do odre novo. Eric, o odre velho simboliza Adão. Odre é feito de couro, pastor Jonatas. Não tem resiliência. Não consegue carregar o vinho que é vivo. O vinho é vivo. Não é todo vinho que envelhece. Mas o vinho que envelhece, ele vai ganhando corpo, forma, vida, à medida que o tempo vai passando. Mas, para carregar o vinho novo, o odre precisa ser novo. E é nesse momento que a religiosidade pira. E eu vou dizer por quê. Porque a religião te enxerga como odre velho e caído. Mas olha o que 1 Coríntios 15:45 diz. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Pera. Vivificante, pastor Túlio. Vivificante. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita para também nos ressuscitar. Então você pode até ter chegado aqui odre velho, mas através de Jesus que vivifica, o odre sairá novo. Porque ele não é só o vinho novo, ele também é o que vivifica. 3 pessoas entenderam. Tem gente assustada nessa manhã. Acorda, crente, se move, se movimenta. Mas eu sou odre velho, eu sou caído. Não tem problema, porque exposto a Jesus, ele é o vinho novo, mas ele é também quem vivifica o odre. E o que é o odre novo? Um recipiente resiliente. Por onde você passar, você prosperará. Salmo 1, e eu termino. Salmo 1. Salmo 1, e as horas já foram, Jesus. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está, e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas suas folhagens não murcham. Ou seja, aquele que medita de noite na palavra do Senhor, ele é contínuo. Porque o que é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas? Uma árvore que tem alimento contínuo, é pão diário. E o que o salmista está escrevendo é: as suas folhas não murcham. Há versões que diz, Léo, as suas folhas não caem, o que significa que é contínuo. Contínuo. A seu tempo dá fruto, e tudo o que ele faz
será bem-sucedido. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Esse é o momento de você conversar com Deus. Esse é o momento de você falar com Ele e começar a agradecer, porque Ele está te movimentando. A igreja não é um monumento, a igreja é movimento. A Get não é um monumento, a Get é movimento. Ei, você que me ouve, não sei se você está me ouvindo daqui do nosso país ou fora dele. Você que está nos assistindo pela internet, você não é um monumento, você é movimento. E aonde você pisar, a alegria brotará. O inferno baterá em retirada, isso é profético. Quem recebe, vai recebendo aí. Quem crê, recebe. Aonde você pisar, os demônios cairão. Você será bem sucedido, você será contínuo. Você será contínuo, contínua. Começará e terminará. Ah, pastor, mas eu não aguento mais a vida que eu tenho levado. Parece que eu estou vivendo um marasmo. Esse marasmo termina hoje. Quem aqui deseja se entregar para Jesus e se entregar ao movimento da fé? Deus não negocia promessas. Você é portador, portadora de promessas. Ele movimenta destinos. Você está se movimentando rumo ao destino que Deus se preparou. Então você que entende que você não é um monumento, que você é movimento, saia do teu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Talvez você tenha abandonado as promessas de Deus e negociado o seu ministério, o seu talento, mas nessa manhã você sairá daqui renovado por Deus, renovado pela palavra, renovado pelo Espírito Santo de Deus, renovado pelo Espírito Santo de Deus. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando, está mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. O Espírito Santo de Deus está falando no coração de pessoas que estão com vergonha de se movimentar. Fica tranquilo, se não for nessa manhã, Deus te colocará em movimento. Ah, mas o que vão pensar? Fica tranquilo, enquanto você está preocupado com isso, Deus ele está traçando formas de te colocar em movimento. Neste momento, se movimente, vem até o altar. Você que saiu da fé, que abdicou da fé por qualquer razão que seja, talvez você tenha sido machucado pela religião, talvez você tenha sido machucado por pessoas, mas Jesus, ele não tem nada a ver com isso. Ele é o Deus vivo que desceu do céu para nos redimir, para nos restaurar. Então esse é o momento, esse é o dia, essa é a manhã que Deus te deu. Vem, 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 vem. Eu estou te esperando. Vou falar o que todos já conseguiam ver. A igreja se coloque de pé, por Mas gentileza. eu demorei Interceda. pra perceber. Você da galeria que quer descer também, esse é o momento. Eu estava longe, você estava. Eu te rejeitei em troca. Me senti sozinho. Fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. E não me abandonou todas as vezes. Basta eu
portas estão fechadas. E eu vim aqui te dizer que as portas parecem estar fechadas, porque você está aonde deveria ser só um lugar de passagem, mas você insiste em ficar. E Deus nessa manhã me trouxe aqui para te dizer: esse ambiente é profético. Oh, eu sinto Deus aqui, eu não sei você. Não é para construir casa no lugar que é só de passagem. Se movimenta, se movimenta, se movimenta. Essas muralhas cairão, mas se movimente. É o meu último convite e eu termino. Vem, 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 ainda dá tempo. Ainda dá tempo, dá tempo. Começarem a orar por cada uma dessas pessoas que vieram aqui. Orem por cada uma delas. Pessoas que estão sendo movimentadas por Cristo. Movimentados. Você é sacerdote da tua casa. Deus te estabeleceu para governar. Pode parecer que o momento é controverso, mas Deus te trouxe nessa manhã para que você ouvisse. A promessa não morreu, continua mesmo. Você está aqui ainda porque eu te mantive. Parecia que ia acabar, mas eu te mantive. Eu te sustento na minha destra. Você, eu te vejo sendo carregado nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Não foi por acaso que você veio aqui. Deus veio aqui para Deus movimentar dentro de você, e fora de você vai ser o mesmo resultado. Porque aquele que é movimentado por Deus vive milagre, bênçãos e carrega o poder, a dinamite de Deus. A sua casa não ruirá. Como que é seu nome? Eduardo, a sua casa não vai ruir, porque na tua casa eu vejo um altar ao Senhor. Quando falta forças para orar, Deus ele contempla a sua lágrima. Quando a sua boca não fala, o teu coração se dirige ao céu e diz: Senhor, intervenha. E hoje é o dia que o Senhor está intervindo. Mas tudo começa na mentalidade. A vida antiga acabou, meu amigo. Ela não te representa mais. Agora é tudo novo, Eduardo. Você recebe, você crê. Pastor Júnior, por gentileza, dá um abraço no Eduardo. Coloque as mãos no seu coração. Todos vocês que vieram aqui à frente, a igreja também, repitam comigo assim: Senhor Jesus, eu te reconheço como único e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Senhor, eu te agradeço pelo teu sangue vertido na cruz, que me liberta, transforma, me alegra, ilumina o meu caminho, ilumina os meus pés. Senhor, muito obrigado pela vida nova. Muito obrigado pelo movimento. E aqueles que foram movimentados nessa manhã por Deus, aplaudam o mais forte que puder o nome daquele que é o único digno de toda honra, de toda glória. E vocês que vieram aqui à frente, por gentileza, acompanhem